Salve, galera! Final de primeiro dia da Fissure Playground 1, o campeonato que tem PEN, Fúria e MIBR. O Brasil não começou muito bem porque tivemos 2 derrotas e só uma vitória. Claro, para o torcedor da PEN tudo tranquilo. O time ali que estava mais alto aí no nosso hype ranking, o time aí brasileiro melhor colocado no Major, né? Sensacional o Major, 4º lugar. A PEN estreou enfrentando a Hariaton e venceu a Hariaton, tá? Por 2-0 num passeio total da PEN, tá? A Hariaton picou Inferno, a PEN picou Dust 2, como você pode ver, os dois Ralphs 9-3, sendo que um de CT e outro de TR. Todo mundo da PEN aproveitou para subir bastante os ratings, subir bastante aí o KD. É importante isso, né? Pra gente sempre também saber balancear quando a gente vai olhar o desempenho de um jogador, de jogos mais difíceis e jogos mais importantes, porque nesse jogo aí todo mundo, salvo o Biguzeira, né, que não matou tanto assim, mas todo mundo passeou. O jogo da PEN, cara, era de se esperar, na minha visão, a vitória da PEN, mas não sei se eu esperava um jogo assim tão dominante, uma vitória tão acima, e eu vou utilizar a PEN já para falar sobre o que eu quero falar sobre todo esse primeiro dia, né? E acho que você, agora que já temos 100 mil seguidores, acho que todo mundo que acompanha sabe que falaríamos o mesmo que a gente gosta, ou pelo menos é o jeito que a gente vê, de falar sobre todos os campeonatos. Calma, né? O campeonato, ele não termina, e por ele não terminar, uma equipe que está no campeonato, ela precisa ainda mostrar mais coisas. Ah, então quer dizer que é melhor perder do que ganhar? Também não tirem isso da minha boca, né? Claro que não, é muito melhor ganhar, e a gente tem no primeiro dia os indícios e aonde você se coloca. E a PEN dá um indício, não tinha como ser melhor, claro, o adversário não é tão forte, mas não tinha como ser melhor, mas dá um indício muito bom, mesmo sendo contra a Hariaton, e a PEN se coloca no jogo de classificação. O que lembra que a gente falou das expectativas de todos os brasileiros terem que passar dos seus grupos. A PEN agora ela tem 2 jogos para ganhar um. A PEN vai ter que ganhar um desses jogos aí para conseguir se classificar pelo grupo B. Parabéns para a PEN aí, realmente uma vitória muito legal. Segundo jogo, galera, eu vou pular para um jogo que foi agora, acabou de acabar. Um outro time que para mim estava muito alto no hype ali, ranking, que era a Astralis, contra o MIBR. Vou dizer a mesma coisa que eu falei pro jogo da PEN, só que inverso pro MIBR. De verdade, eu esperava uma derrota aqui do MIBR, não acho que o MIBR, nem com o Lucãozi, tem uma equipe para ganhar da Astralis, muito menos com estreia do Knicks, estreia de uma nova equipe. Achava muito difícil que ganhasse da Astralis. Porém, eu esperava um pouco mais de jogo, um pouco mais de confronto ali. Primeiro mapa, não tem nem o que falar, você até dá uma acordada ali no CT, se até dá para tentar, talvez, você pensar que poderia acreditar um pouquinho quando ganha o pistol, abre o 5-1, mas assim, você fica na corda bamba depois do primeiro half de tomar o 10-2, e para mim, controle das Astralis, apesar de ter tido algum sonho. Quando a gente vai para Anciente, apesar da virada ter sido mais equilibrada, na minha visão, você toma um 7-5, vai para TR, você se obriga muito a pistol, primeiros armados, e aí você perde o pistol, assim, você acaba sendo controlado, e para mim foi isso que eu vi dessa partida, que eu consegui assistir. Então, realmente, vamos lá, vamos torcer pro MIBR com um adversário que eu não acho que é tão mais fraco assim, mas um adversário que, na minha opinião, é mais fraco na próxima rodada, e que o MIBR consiga ter um pouco mais de entrosamento ali, confiança, para não ser eliminado, né? O indício que o MIBR dá para esse campeonato é um indício que não é muito bom, mas contra uma equipe forte, vamos ver se o MIBR consegue amanhã se recuperar, porque se não se recuperar, está fora do campeonato. A mesma coisa que pode acontecer com a Fúria, tá? O jogo também, aqui eu acho que a PEN, para mim, cumpriu as expectativas com muito louvor. O MIBR, para mim, as expectativas eram de perder, mas eu esperava um pouquinho mais.
E aqui a gente tem a Fúria estreando, e a Fúria, claro, as expectativas da Fúria contra a Só. Era uma expectativa de vitória, talvez um jogo, né, mais difícil, mas assim, o que aconteceu foi que a Fúria não só não venceu, como fez uma partida também com poucas chances, e um dia nada brilhante ali da Fúria, né? Um dia que não foi muito legal. A gente tem o começo da Anubis e um mapa que a gente tá vendo a Fúria jogar. A Fúria tava ruim, depois melhorou bastante, e agora parece que tá tendo alguns problemas de novo, né? Pique da Só aqui na Anubis. A Fúria começa de novo, a Fúria tem tido esses começos fracos, né? A Fúria acaba começando mal na Anubis e se recupera, ganha o Piston, então realmente parece que a Fúria vai ter um controle do jogo, a Fúria chega a virar a partida aqui nessa Anubis, então não tem como dizer. Claro que existiu um mundo que você pensou na vitória da Fúria, a Fúria chegou a fazer 9-8 aqui ou 10-9, mas depois a Só acabou controlando. O Molodói fez uma partida boa, realmente fez uma Anubis boa. Aquilo acabou faltando um pouquinho ali, o Equindar não foi muito bem, mas assim, uma partida coletiva da Fúria que deixou um pouco a desejar. E aí a gente vai para Dust 2, que é o pique da Fúria. Fica ali um pouquinho também, né, dessa ideia da Fúria não querer ir para trem, talvez esse começo de semestre também tá dando uma olhada de o adversário e de tentar crescer um pouco esse map pool. Vai para uma Dust 2, que também é outro mapa que eu particularmente confiava bastante que a Fúria normalmente vai bem. De novo a gente tem um primeiro half equilibrado, dessa vez tendo controles no começo da Só, depois um pouco vai para a Fúria e vira um 7-5, mas dessa vez a Fúria acaba perdendo o Pistol e aí tem que correr atrás dos rounds, acaba não conseguindo correr atrás. E para mim, mais do que da Anubis, não só pelo resultado, a Anubis realmente eu vi um mundo. Aqui na Dust 2 eu não vi mundo nenhum ali para que a Fúria pudesse fazer esse 1-1 no caso. E é o que eu tô falando, né? Acaba sendo muito decepcionante, mas não acabou o campeonato. Então, assim, o indício que a gente tem dos brasileiros é uma PEN que vem muito forte, uma Fúria que vem tropeçando e um MBR que tá num grupo que vai ser muito difícil para esse início de line, barra o que o MBR já tinha como line antes. Mas a gente quer ver alguma coisa diferente, né? Principalmente no lado positivo. Então, nesse caso, amanhã será o último dia para a Fúria e MBR, caso eles não ganhem. Então, a gente precisa ter esse pensamento positivo. Não tem muito essa de indício mais, porque o indício de hoje que foi ruim, para mim, das duas equipes, da Fúria mais do que do MBR, mas eles têm chance para provar o contrário, e aí sim a gente poder ter uma análise um pouquinho mais completa, apesar de que se perder amanhã são duas MD3 só, começo de semestre, mas assim, é nessa que a gente vai deixando as chances passar. Né? Um campeonato, na minha visão, com um level bem mais baixo, e eu acho que eu não consigo ver só como um campeonato que a gente possa se dar o luxo de ser eliminado com dois jogos, 2 derrotas. Então isso não pode acontecer com os times brasileiros, principalmente com a Fúria, pela Fúria ter tido um playoff de Major, terminado um semestre com bastante expectativa. Vamos ver. Já pelo lado da PEN, a PEN vai para a classificação. Vamos só conferir os resultados aqui. Cadê minha câmera? Tá aqui minha câmera. Opa, perdão, viu, galera? Esse que estava configurado não estava. Então, Linvision, tá? Primeiro jogo do dia aí, o Emília. A Linvision, cara, ganhou da 3D Max. Uma vitória muito importante para a Linvision. Gamer Legion ganhou da Wildcard. Essa Gamer Legion aí forte sempre. PEN 2-0 na Hariaton. Fúria tomou 2-0 da Só. A Col venceu a Betboom por 2-0. E o Tailu ganhou da VP. Estreia do Perfecto com derrota 2-0 pro Tailu. Big ganhou do Heroic e para fechar a Astralis ganhou do MBR, o que vai levar a gente para os jogos de amanhã, tá? 6 da manhã temos o Wildcard Fúria, ou seja, por volta das 9 horas a gente pode ter a Fúria eliminada ou a Fúria dando um indício diferente do que foi ontem. Espero ficar com a segunda opção, tá? 6 da manhã tem Fúria e Wildcard. Também 6 da manhã 3D Max e Hariaton, 9 da manhã tem Gamer Legion e Sol
PEN e Lean Vision, aqui o jogo da PEN é classificatório, tá? Se a PEN ganhar, a PEN já está no top 8, mais um top 8 para a PEN, de um campeonato que eu espero, top 8. Meio-dia a gente tem VP e MBR também, se o MBR perder, tá fora. Jogo duro, hein? Realmente a gente falou lá no guia, o MBR caiu num grupo muito difícil, mas é aquilo lá, né? Se a gente cai no grupo fácil, tem que garantir. Se cai no grupo difícil, é uma boa chance para você superar adversários diretos e subir no ranking e te dar mais confiança. Então, tem que tentar ver por esse lado. Se o MBR ganhar da VP, o MBR estará eliminando a Virtus Pro. Então, também ver como uma oportunidade. E aí a gente não tem mais Brasil, a gente tem Betboom e Heroic, quem perder tá fora. Tailu e Astralis valendo vaga. Acredito aqui que a Astralis vai garantir a vaga. Estava certo sobre a Astralis, será? Complexity Big, às 15 horas, também valendo vaga. Galera, o que você achou desse primeiro dia? Eu li um pouco dos comentários do guia e todo mundo no guia estava, a maioria estava do meu lado na questão de ter uma espera entre Fissuri e Colone, porque não dá pra gente sair julgando o time, ainda mais nesse CS, porque daqui a pouco o cara que chegou, né, 14 derrotas em 15 jogos é o quarto colocado no Major. Mas a gente precisa opinar alguma coisa do que tá acontecendo. O que vocês acham desse campeonato? É um campeonato que dá pra gente acordar depois em Colone? Ou não passar de fase pra vocês também é meio vergonha com o level dos times que tá? Vamos ver. Amanhã a gente pode ter brasileiro eliminado, mas vamos torcer para que a gente não tenha brasileiro eliminado e tenha a PEN classificada. Valeu, rapaziada. Um grande abraço a todos. Amanhã tem vídeo também. Amanhã tem vídeo do Avenida de manhã e à noite tem vídeo falando sobre o jogo, tá, galera? Vamos lá. Valeu.